a animação fantástica, muitas vezes relegada ao território do escapismo, guarda em si o poder de traduzir o intraduzível. Em A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, somos confrontados não com um conto de fadas, mas com uma alegoria existencial sobre a brutalidade de crescer. A jornada de Chihiro começa com uma travessia, uma ruptura abrupta entre a segurança da infância e a estranheza do mundo adulto, simbolizada pela passagem por um túnel que não leva a um parque abandonado, mas a um ponto de não retorno. É uma transição que ocorre sem aviso, um deslocamento forçado para uma realidade que não obedece mais às regras conhecidas. A criança, antes protegida no banco de trás do carro dos pais, é subitamente lançada em um universo onde suas vontades não importam. A primeira indicação de que algo está fundamentalmente errado é o banquete devorado pelos pais de Chihiro. Eles consomem a comida de um mundo que não lhes pertence, agindo com a displicência de quem acredita que tudo lhes é devido. A consequência é imediata. A transformação em porcos, uma representação crua da perda da humanidade pela ganância desmedida. Chihiro, sozinha, observa o mundo ao seu redor se metamorfosear. As ruas se enchem de sombras, de espíritos, e o caminho de volta desaparece com o anoitecer. Mas o detalhe ignorado aparece agora. Não é apenas o cenário que se transforma, é a própria percepção da realidade que se quebra. O mundo espiritual se revela como uma metáfora de um sistema adulto, hostil, regido por códigos incompreensíveis, indiferente ao indivíduo. Para uma criança, o mundo do trabalho, das responsabilidades e das hierarquias é, em essência, um reino de espíritos e monstros. Nesse novo domínio, a primeira violência sofrida por Chihiro é a perda de seu nome. Ao assinar um contrato com a bruxa Yubaba para garantir sua sobrevivência, ela é rebatizada como Sen. Este ato não é um mero capricho da narrativa, é um símbolo poderoso da perda de identidade que acompanha a transição para a maturidade. Ao se tornar Sene, Chihiro deixa de ser a filha de seus pais, a criança com uma história, e passa a ser uma função, uma peça na engrenagem da casa de banhos. Ela se torna um trabalhador. Seu trabalho forçado é o primeiro contato com a responsabilidade, não como uma virtude a ser ensinada, mas como uma condição para existir. Limpar, servir e obedecer são as ações que a impedem de desaparecer, que a mantêm real em um mundo que a devoraria. A magia, aqui, não serve como escapismo. Ela não oferece soluções fáceis, nem protege a protagonista. Pelo contrário, a magia é o próprio ambiente de prova, a matéria-prima do sistema opressor. O encanto cobra um preço. Cada feitiço, cada transformação, cada criatura fantástica reforça as regras do lugar. A casa de banhos de Yubaba é um microcosmo capitalista disfarçado de folclore, onde o valor de um ser é medido por sua utilidade e sua capacidade de gerar lucro. A sobrevivência de Chihiro depende de sua capacidade de se adaptar, de aprender as regras não ditas e de encontrar seu valor em um sistema que, a princípio, a despreza. A magia é a linguagem desse mundo, e para sobreviver, ela precisa se tornar fluente. As criaturas que habitam este reino não são meros monstros. São manifestações simbólicas de medos, desejos e excessos humanos. Yubaba é a personificação da autoridade tirânica e da ganância corporativa. Kamaji, o operador das caldeiras, representa o trabalhador alienado, fundido à sua função. Lin, a colega de trabalho, encarna a solidariedade pragmática que nasce da opressão compartilhada. E então, há o sem rosto, mais do que qualquer outro ser. O Kaonashi é a representação do vazio emocional, da solidão e da tentativa desesperada de preencher carências
através do consumo. Ele oferece ouro em troca de atenção, devorando tudo e todos em seu caminho, inflando-se com a ganância alheia. Sua trajetória espelha a lógica do consumo desenfreado, uma busca por identidade através da aquisição, que só gera mais vazio e monstruosidade. O comportamento do Semrasto revela a corrupção moral que permeia a casa de banhos. Os funcionários, antes indiferentes a ele, se tornam servis e obsequiosos diante de seu ouro falso, dispostos a serem consumidos em troca de um ganho efêmero. É a representação da perda de valores em uma sociedade que prioriza o material sobre o humano. A transformação dos personagens não é apenas física, mas moral. O próprio Haku, o enigmático aliado de Chihiro, está preso a Yubaba por ter esquecido seu verdadeiro nome, servindo-a em troca de poder. A mente muda quando o mundo muda. Em um ambiente de exploração e ganância, a identidade se corrompe e a memória do que se era antes se torna um luxo. Apenas a ação consciente pode quebrar esse ciclo. O crescimento de Chihiro se dá através da ação, não da proteção. Diferente de contos, onde a heroína é salva por uma força externa, é ela quem age, quem salva os outros e, por fim, a si mesma. Ela não chora esperando ajuda. Ela trabalha, enfrenta seus medos e toma decisões difíceis. Ela cuida de um espírito do rio poluído, alimenta o Semrasto com o bolo amargo que o purga de sua corrupção e embarca em uma jornada de trem para devolver um selo roubado e salvar Haku. Cada ato de coragem e empatia substitui gradualmente a inocência pela consciência. Ela deixa de ser uma menina assustada para se tornar uma agente de sua própria história, navegando em um mundo hostil com uma nova maturidade. Este processo é doloroso. A dor de amadurecer é apresentada como algo inevitável, não como uma falha ou um trauma a ser evitado. O filme não romantiza o crescimento, ele o retrata como uma perda. Perde-se a dependência, a proteção parental, a visão de mundo simplificada. A jornada de Chihiro é a crônica dessa perda. A cada desafio superado, ela se afasta mais da criança que era no início do filme. O choro de desespero se transforma em determinação silenciosa. Nada disso é fantasia gratuita. Cada elemento simbólico do filme aponta para uma verdade psicológica. Amadurecer é um ato de sobrevivência em um mundo que não foi feito para nós. Ao final, quando Chihiro se prepara para deixar o reino dos espíritos, o contraste entre esse mundo e o mundo real se torna palpável. Haku a adverte para não olhar para trás ao cruzar o túnel de volta. Essa proibição não é um mero tabu, mas uma metáfora da impossibilidade de retornar a quem se era antes. O passado, a infância, não pode ser revisitado sem que se corra o risco de ficar preso a ele. A identidade dela foi forjada através da perda e da escolha. Ela perdeu seu nome, sua segurança, seus pais, mas escolheu trabalhar, ajudar, ser corajosa. E foi nessas escolhas que ela se encontrou. A esperança que emerge no final da história não nasce da ingenuidade, mas da maturidade conquistada com esforço. Ela não volta a ser a criança mimada do início. Ela retorna ao mundo humano transformada, com uma compreensão silenciosa da complexidade e da dureza da vida. A experiência, embora esquecida em seu nível consciente, permanece gravada em seu ser, como uma força que a guiará dali em diante. O filme se encerra com uma reflexão sobre o que significa crescer em um mundo que não se adapta à infância, que exige que a criança se adapte a ele. O processo é solitário, muitas vezes brutal, e deixa marcas indeléveis. Chihiro sobreviveu, mas a que custo? A questão que permanece
pairando como os espíritos que ela deixou para trás, é universal e inquietante. O que realmente perdemos quando somos forçados a crescer e o que, de fato, ganhamos ao sobreviver a essa perda? A viagem de Chihiro mexeu com você também? Comenta aqui e não se esqueça de se inscrever no Noir Analítico. Até a próxima!